Os últimos dias do Internacional foram marcados por duas visitas importantes ao CT do Parque Gigante. Dois bicampeões da América, Paulo César Tinga e Rafael Sobis. O que eles fizeram junto a Fabinho Soldado, Abel, o presidente Alessandro Barcelos e os seus pares de gestão. E mais, em meio à preparação do Inter para o Clássico Grenal do sábado, a ordem vem de cima: esquecer o momento do Grêmio e focar exclusivamente na camisa do Inter, nos torcedores que estiverem no Beira-Rio e também na ascensão do grupo de Paulo Pesolano. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então eu te peço para tu ficar comigo até o final do vídeo, te inscrever também no canal, não te esquece de deixar aquele like, de compartilhar o conteúdo, seja nos teus grupos, seja com as tuas redes sociais, porque ajuda pra caramba o trabalho. A gente tá com quase 82 mil parceiros aqui e seguimos na luta pela plaquinha de 100 mil lá em dezembro. Ao final da temporada, quem sabe com alguma coisa boa pro nosso Internacional e também aqui pro nosso trabalho juntamente no canal, tá? A Unifael é minha parceira, tu sabe disso, e tu pode fazer tanto cursos por EAD ou então presenciais aqui em Porto Alegre, tá? A Unifael, ela tá radicada no Bourbon Valley, aqui também pertinho da minha casa, na CIS Brasil, ali do lado do Cristo Redentor, o hospital, tá? Tu pode fazer odontologia, ou então enfermagem, ou ainda direito, nos menores preços do mercado. Fala com a galera aqui, ó, nesse QR Code, preenche o formulário que eles vão entrar em contato contigo e quem sabe tu até pode pegar e ganhar uma camisa do teu clube do coração agora, ao final de abril, beleza? Bom, vamos lá. Duas presenças ilustres, né? A gente já tem o Abel e o Fabinho, que são, né, multicampeões também pelo Inter, campeão da Libertadores, campeão do mundo, os dois com uma história enorme dentro do Internacional. Nessa semana agora que passou, o Tinga e também Rafael Sobis estiveram no CT do Parque Gigante. O Sobis muito mais para conversar, para trocar uma ideia, para ver mesmo questão de momento do Inter, fazer uma visita pro Abel, conversar e trocar uma ideia, tá? Mas o Tinga já não, o Tinga com algumas ideias a respeito do planejamento para um CT ampliado. E aí aqui a gente tem algumas questões que o próprio Tinga já divulgou em uma entrevista para a GZH e também a ideia que ele tem a respeito de comemorações, né, da primeira Libertadores, também do Mundial ao final do ano, enfim. O Tinga, ele tá muito engajado, né, em celebrar essa conquista lá de 2006. Inclusive, ele tem o @eutavalá2006, que é um perfil no Instagram em que todo mundo é para mandar mensagem para ele, vídeos na DM, inclusive, para que ele encha a timeline de onde os colorados estavam, ou o que os colorados lembram daquele 16 de agosto de 2006. Mas ele deixou muito claro que ele quer começar a trabalhar a possibilidade de uma ampliação do CT do Parque Gigante. Não quer investir lá em Guaíba, onde seria a cidade do Internacional e que também ficou embaixo d'água na época agora da enchente, que foi histórica em 2024. A ideia do Tinga é reformar o CT do Parque Gigante. Quem sabe até ampliar o espaço do departamento de futebol, onde já foi ali uma churrascaria, onde também tem ali as piscinas e os galpões. Fazer, quem sabe, uma ampliação para que a base possa treinar ali, para que o feminino também possa treinar ali e que custe muito menos do que os 130 milhões já orçados ou estimados para a cidade do Inter lá em Guaíba. A ideia do Tinga é pegar colorados renomados e que têm poder aquisitivo mais alto, para que possam colocar, como ele mesmo brincou ali, né, na entrevista para GZH, cada um bota uma estaleca e a gente consegue pegar, ampliar, fazer no mínimo mais 2 campos ali na área do CT, onde hoje e havia também, né, ali as quadras de tênis, muito próximo também, né, ao rio, e quem sabe até botar um segundo pavimento junto à área de salas de cada um dos diretores,
também as questões da fisiologia, quem sabe algo um pouco melhor, em cima até mesmo de uma excelência médica, uma excelência de fisioterapia e questões envolvendo atividades físicas, não apenas a questão dos campos e as possibilidades, né, de treinar base profissional e também o feminino ali naquele ambiente, do lado do Beira-Rio, né, um ambiente que inclusive já foi reformado por várias gerações de jogadores. Se vocês lembrarem, em 2012, o Fernandão, obviamente ele fala, né, numa entrevista histórica sobre o puxadinho e tudo mais, que era basicamente característica do CT do Parque Gigante, mas os jogadores já colocaram ali questões de dinheiro para fazer água quente, para melhorias dos vestiários, para melhorias das macas, para melhoria dos equipamentos, não só a questão do Inter, né, como um todo, como clube, botar dinheiro ali, mas também agora na enchente, o César Folli, né, foi um dos caras que pegou e botou dinheiro do próprio bolso, também é um conselheiro, na verdade é um apoiador da gestão, né, botou dinheiro do próprio bolso para que a área do CT fosse reformada, uma vez que estava abaixo d'água e principalmente não havia seguro daquela área, porque não é uma área que é plenamente legalizada, vamos dizer assim, né, em nome do Internacional e tudo mais. É uma extensão em cima da prefeitura de uma cedência que o governo municipal cedeu e deu para o Internacional, tá? Mas junto também nessa questão envolvendo conversas e a preparação para o Clássico Grenal, houve a derrota do Grêmio agora na última quarta-feira na Copa Sul-Americana e em meio a tudo isso, uma crise no rival, a ponto de muitos setoristas do outro lado estarem garantindo que se o Grêmio perde no final de semana, pode haver inclusive mudança no departamento, né? Pode o Luiz Castro ser demitido para a contratação do Dorival Júnior e também se especula muito por cima o Vojvoda, mas principalmente o ex-técnico do Corinthians. E óbvio que as redes sociais tomam conta de piadas e de brincadeiras a respeito, principalmente do Torque, né? Que é um braço também do Grupo City aqui na América do Sul. Piada com a questão do Torque dos carros, uma festa em Não Me Torque, enfim, outras questões envolvendo memes dos colorados. E claro que os jogadores têm acesso, claro que os jogadores recebem os memes no WhatsApp e tudo mais, e a crise do rival, ela é em ordem de cima para não ser valorizada dentro do vestiário do Inter. A ideia é que, todo mundo sabe que houve já um 4-2 para o Inter, aí a crise era do Grêmio. O Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho, a crise virou do Inter. E aí agora, porque o Inter ascendeu na tabela e o Grêmio perdeu na Copa Sul-Americana, a gangorra poderia virar em cima de uma nova vitória colorada. Ponto. Até aí, isso é fora do vestiário. Dentro do vestiário é para seguir batendo na tecla de mais uma possibilidade de vitória, né? O Inter que ganha do Santos, ganha da Chapecoense, empata com o São Paulo e ganha do Corinthians. A ideia é fazer no grupo de 15 pontos, aí sim, os 13 já marcados, né? Ou com a vitória, claramente, obviamente, né? Marcando 13 pontos, e com isso aumentaria a expectativa do que o Inter projeta ao longo desses blocos, que eu já falei para vocês em outros conteúdos aqui. 60% no mínimo dos pontos em cada bloco de 5, isso dá em torno de 9 jogos. Hoje o Inter já ultrapassou, fazendo 10 em 12. Se fosse 13 em 15, o Inter ganharia uma gordura para quem sabe no próximo bloco, e até mesmo quando o calendário apertar um pouco mais em cima de, novamente, né, no retorno, jogar contra Flamengo, Palmeiras, o Bahia, numa sequência que foi bem complicada para o Inter no início do campeonato. Então a ideia, como eu disse, focar exclusivamente no jogo e naquilo que o Paulo Pezzolano vem fazendo e na melhora do time em cima da estanca da sangria de gols e também, obviamente, a bolinha dentro da casinha, né? Seja com o Bernabé, seja com o Alejandro, seja com o Carboneiro ou então com as possibilidades e com o time que o próprio Pezzolano montar agora para o final de semana. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece também que as gemas brilhantes são minha parceira, tá? E tu pode ganhar dinheiro com pedras preciosas, especificamente diamante.
Fala com a Bruna ali no Barra Shopping, tem um escritório das Gemas Brilhantes, cara. E aí tu falando olho no olho, no tete a tete, tu consegue entender um pouco melhor como funciona esse investimento aí, que te dá um dinheiro um pouquinho melhor até do que os investimentos bancários, seja consórcio, CDB, enfim, outras questões aí envolvendo as instituições financeiras. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.